Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E vamos falar aqui de empreendedorismo, porque atrás de cada empresa sempre tem uma história, sempre tem uma trajetória de dificuldades, de determinação, né, para poder construir uma empresa. E a empresa que nós vamos retratar hoje é a Tecnisa SA, a Tecnisa SA do ramo da construção civil e também mais uma empresa indicada aqui pelos nossos inscritos, lá pelo Vanderlei Beixer. Ô Vanderlei, um grande abraço para você, obrigado pela participação, obrigado pela sugestão, um prazer poder lhe atender. E vocês também, caso queiram participar aqui do canal, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e aproveita também, manda sua sugestão, faça a sua inscrição, dá o like e venha junto conosco nessa construção e repartição de conhecimento. Só de antemão, já deixou avisar aqui que, na verdade, como vem diversas sugestões para a gente tem toda uma lista ali para poder fazer análise e, de repente, pode estar demorando aí. Ah, mas eu já pedi análise e até agora não veio. Então, é que, na verdade, como a lista é grande, então a gente vai fazendo praticamente uma por dia, né? Mas fica tranquilo, eu vou chegar lá. Vai na ordem ali, daqui a pouquinho a gente chega na empresa que você sugeriu. Então, se demorar um pouquinho, não esquenta a cabeça, não está esquecida, ela está na lista e uma hora ou outra sai a análise, né? Mas caso tenha mais urgência, mas eu precisava saber urgentemente sobre a situação de uma empresa, aí entra no meu WhatsApp, vai lá no WhatsApp, lá manda qual que é a dúvida que você tem, que daí a gente responde, que daí não tem todo o processo de produção do vídeo, da edição do vídeo, não tem daí todo esse processo. Então, quer dizer, se for uma informação mais rápida, manda pra gente, eu te atendo aí com o maior prazer. Afinal de contas, o canal Silas Degraf é feito para você e também é feito por você que está junto conosco aqui nessa construção de conhecimento. Inclusive, falando em construção de conhecimento, para te facilitar também a vida, não esquece que vai ter o nosso curso dia 11 de março, onde eu vou dar toda uma base ali sobre o que é um balanço, o que é uma DRE, as demonstrações contábeis, o que elas querem nos dizer, o que a gente consegue enxergar dentro das demonstrações contábeis, e bem como tá aí, vamos falar também sobre a análise, sobre os indicadores e sobre a interpretação do que todos esses indicadores querem nos passar. E por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais indicadores relacionados às ações. A ideia é que você, depois desse curso, já tenha uma habilidade ali para pelo menos pegar uma demonstração contábil e conseguir enxergar o que ela quer te contar, né? Então, venha conosco aí participar do curso dia 11 de março, apenas R$20, apenas R$20, e você já vai ter toda uma noção sobre análise de balanço, inclusive da onde que a gente busca todas essas informações que nós repartimos aqui com vocês. Mas falando um pouquinho da Tecnisa SA, que eu falei para vocês, que também é um empreendedorismo. Lá na década de 70, mais precisamente no ano de 1977, um jovem chamado Meir Yosef Nigri, de apenas 22 anos, ele, inclusive, quando estava fazendo a sua faculdade de engenharia civil, ele já começou a trabalhar numa outra construtora, gerenciando ali obra para uma outra construtora. Mas aí ele tinha vontade ali, né, de casar, estava ali já tentando acertar a questão do casamento dele, só que faltava dinheiro. E aí ele resolveu então montar a própria construtora dele, a Tecnisa, que na verdade na época não era SA, era só a Tecnisa. Mas também sem dinheiro para fazer essa construção, o que ele fez? Ele já começou a fazer as chamadas parcerias, né? Então viu lá um terreno, negociou com os proprietários desse terreno a construção de um prédio e daria como parte de pagamento 6 apartamentos nesse prédio que ele iria construir, né? E aí, com isso, ele construiu o primeiro empreendimento da Tecnisa. Daí, na sequência, agora já passa a ter um pouco de dinheiro, aí já começa a construir outros edifícios, já começa a expandir a Tecnisa. Aí passa toda a década de 80, a década de 90, concentrado ali dentro do estado de São Paulo, também construindo e vendendo, enfim, dando o giro. E claro que num porte menor, né? Até que chega no ano de 2007 ali, ao longo do ano de 2000, nós tivemos o boom da construção civil. E aí a Tecnisa, o que ela fez? Fez o seu IPO, se transformou numa sociedade anônima de capital aberto e entraram recursos, aí com recursos agora começa toda a expansão da Tecnisa. E aí vai para fora de São Paulo também.
vai lá para Goiânia, depois vai para Brasília, depois vai para Salvador, vai para Fortaleza. No ano de 2009 já vai para Curitiba, também começa a espalhar obras da Tecnisa por diversas cidades do Brasil. Chega no ano de 2009, passa também a trabalhar com a baixa renda, até porque tinha saído Minha Casa Minha Vida, também foi para construções para baixa renda através de uma empresa ali do grupo que era a Tecnisa Flex, né? Então a ideia era atender, porém não era muito forte da Tecnisa, que era mais voltada para médio e alto padrão, né? E ainda aí na sequência ela vem ao longo de 2010, 2011, só que daí nós temos aquela crise ali praticamente no final do governo Dilma, tivemos aquela crise e a Tecnisa sentiu o baque e aí começou a acumular uma série de prejuízos. Tanto é que o último lucro da Tecnisa foi no ano de 2015. E recentemente, agora no ano de 2019, ainda fizeram mais um lançamento de ações para entrar dinheiro, que tanto a gente vai ver do balanço, para entrar dinheiro para a Tecnisa aí. Mas enfim, a coisa ali está meio complicada porque não está mais conseguindo gerar os resultados. Mas para saber como é que está a situação da Tecnisa, trouxe para vocês os balanços de 2018, 2019 e 2020 e as informações do dia 30 de setembro de 2021, já que o balanço de 2021 ainda não saiu e não tem ali uma previsão ainda de saída do balanço. Então vamos com as informações mais recentes da Tecnisa. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Tecnisa S.A. referentes a 2018, 2019 e 2020 e também do terceiro trimestre de 2021, que como eu falei para vocês, ainda não existe uma previsão, né, da saída do balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2021. Então vamos com as últimas informações da companhia do mês de setembro de 2021. Em 2018, a Tecnisa era uma empresa de 1.936 bilhões de reais de ativos, bens e direitos que estão dentro do seu patrimônio. E grande parte desse valor está aqui, ó, dentro de investimentos, que são as participações que ela tem em diversos empreendimentos que vem sendo construído em parceria com outras empresas. Aí vai ter aqui um realizável a longo prazo, também com valor um pouco mais alto, que são valores a receber e até estoques de imóveis destinados à venda, só que ainda que serão postos à venda futuramente. E aí de capital de giro, na verdade, tem o ativo circulante, que são 712 milhões de reais, o que equivale a 36,8% de todo o patrimônio da empresa. Em 2018, a Tecnisa fechou com 30 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco e aplicação, 83 milhões em contas a receber, referente à venda de imóveis, e os estoques de imóveis destinados à venda, 539 milhões. Então essa era a posição do capital de giro em 2018. Indo para 2019, a empresa diminui um pouquinho o seu tamanho para 1 bilhão 718 milhões e o capital de giro fecha em 731 milhões de reais. Com 325 milhões em dinheiro, caixa, banco e aplicação. Então vejo que ela melhora o caixa de 2018 para 2019, sai de 30 milhões para 325 milhões, o contas a receber praticamente estável. E aí o que ocorre? Uma diminuição do estoque. Então essa diminuição do estoque, a venda desses imóveis, a empresa acaba reforçando o seu caixa. Então tem menos estoque e agora passa a ter mais dinheiro. No ano de 2020, aí pula para 1 bilhão 743 milhões de ativos, 704 milhões no capital de giro, uma pequena diminuição em relação a 2019. Diminui o volume de dinheiro em caixa, 243 milhões, diminui também o contas a receber e o estoque aumenta um pouquinho, vai para 376 milhões dos imóveis destinados à venda. Indo para o terceiro trimestre de 2021, a empresa encolhe mais um pouquinho, agora de 1 bilhão 564 milhões de reais, e o capital de giro permanece estável aqui com 706 milhões. Diminui o volume de dinheiro em caixa, 183 milhões, diminui o contas a receber, 28 milhões, e aumenta um pouco mais o estoque, 449 milhões de reais. Então, você veja que em termos de valor, o capital de giro praticamente ele se mantém na faixa dos 700 milhões. O que vai variando aqui é a venda de estoque para entrada de dinheiro, daqui a pouco sai o dinheiro, aumenta o estoque aqui, então ele está tendo uma alteração aqui entre estoque, contas a receber e o caixa, mas está aqui a posição do capital de giro da empresa. Mas o capital de giro ele não pode ser analisado de forma isolada, porque senão nós diríamos assim, nossa, a empresa está bem, tem 183 milhões, etc. Calma, temos que ver também agora, e como que está o endividamento? Aí o endividamento ele é olhado aqui, ó, através do passivo circulante, dívidas de curto prazo,
Passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento, 1.153 bilhões de reais, o que equivalia a 59,6% de tudo que a empresa possuía. Então vejam que ela tem um ativo total de 1.936 e deve 1.153, deve 59,6% do que ela tem. Já no ano de 2019, a dívida recua para 771 milhões de reais e passa a ser agora apenas 44,9%. Até esse recuo da dívida, como falei para vocês anteriormente, houve ali no ano de 2019 mais um lançamento de ações que aumenta o PL. Então, com esse aumento do PL, a empresa consegue reduzir suas dívidas, tanto no curto quanto no longo prazo. Já para 2020, a dívida volta a subir, vai para 952 milhões e agora atinge 54,6%. E repare aqui também que ela vinha com prejuízos acumulados de 639 milhões desde o ano de 2018 para trás, né? Que eu falei para vocês que o último lucro dela foi no ano de 2015. E a partir de então ela começou a acumular prejuízos. 639 milhões, 888 milhões, 1 bilhão e 52 milhões, né? E agora, em setembro de 2021, a dívida fecha em 886 milhões, porém o peso dela é um pouquinho maior, 56,7%, porque mesmo com a queda da dívida, o patrimônio da empresa diminuiu de 1.743 para 1.564. Então a dívida ela ficou um pouco mais pesada, apesar de ser menor, ela é um pouco mais pesada. E o prejuízo acumulado agora já chega a 1 bilhão 179 milhões. O que o prejuízo faz? Ele come o PL, né? Tanto é que aqui, quando nós tivemos esse novo lançamento de ações, o PL subiu para 946, aí ele cai para 791, cai para 677, por quê? Porque esse prejuízo acumulado vai comendo o patrimônio líquido da empresa. Em termos de geração de resultados, em 2018 a Tecnisa faturou 293 milhões, em 2019 365 milhões, porém chega em 2020, olha aqui, ó, 180 milhões apenas de faturamento, então praticamente metade do que ela faturou em 2019. E agora em 2021, em 9 meses do ano, já faturou 123 milhões, projetando o faturamento aí em torno de 160 milhões. Então, mais uma pequena queda no faturamento agora no ano de 2021. Então, o faturamento vem caindo desde 2019. E o prejuízo? Em 2018, 283 milhões, em 2019, 262 milhões, em 2020, 166 milhões, mesmo com a queda do faturamento, ela diminuiu o prejuízo aqui para 166 milhões. E agora acumula de prejuízo até setembro 126 milhões. Então vejam que a sequência de prejuízo aqui está sendo dramática aqui para a Tecnisa, então a situação bastante complicada. Trago para vocês também nesse outro quadrinho, não vou trazer aqui os índices de liquidez porque dá para se observar que a situação financeira da empresa, a empresa tem aqui um capital de giro de 706 milhões por uma dívida de curto prazo de 251 milhões, quer dizer, o recurso para pagar o curto prazo ela tem, né? E aí para pagar o longo prazo é que a empresa vai ter que correr atrás de dinheiro. Também trouxe aqui para vocês o comportamento da dívida, 59, 44, 54, 56, a dívida voltando a subir, até por uma queda aqui no PL, né? E trouxe também para vocês aqui a queda do faturamento e também a sequência de prejuízo. Então vou trazer para vocês agora uma análise relacionada às ações da empresa. Então, nesse quadro, vamos ver ali quanto que vale uma ação da Tecnisa hoje. Vale R$ 8,82, baseado no patrimônio do que tem dentro da empresa, cada ação vale R$ 8,82. Porém, ninguém compra a ação da Tecnisa por R$ 8,82. Hoje as ações estão sendo negociadas a R$ 3,61. Então, algo que vale R$ 8,82 é vendido por R$ 3,61. E aí nós temos então um indicador abaixo, que é o preço por valor patrimonial de 0,41, quer dizer, o que vale 1 é vendido por 41 centavos. Então as ações da Tecnisa são vendidas com deságio de 59%. Né? O lucro por ação, até eu deixo zero ali porque não tem lucro, é prejuízo por ação. Né? Rentabilidade da ação também deixo zero porque não tem rentabilidade, já que a rentabilidade ela passa a ser negativa. Dividendos por ação também deixo zero, por quê? Porque não existe distribuição de dividendos com tantos prejuízos assim.
E a relação P/L também deixo zerado, porque a relação P/L ela seria uma relação negativa. Quanto tempo o investidor, a investidora, levaria para ter o retorno do seu investimento através dos lucros? Não tem lucro, então não tem retornos de investimentos, por isso que eu deixei zerado essa informação. E aproveito e trago aqui também o comportamento das ações da Tecnisa desde 2017, analisando então os últimos 5 anos. Vejam só que lá em 2017, uma ação da Tecnisa, olha só, era vendida por R$ 35, lá em 2017. E a partir de então, ela começa uma sequência de quedas. Tenta ali umas estabilizações no meio do caminho, ali no final de 2017, não se sustenta e continua caindo, vai caindo até o ano de 2019, mantém uma certa estabilidade ali em torno de 11, 12, 13 reais ao longo do ano de 2019, e quando começa o ano de 2020, ela ensaia um crescimento, batendo até em 21 reais. Porém, aí veio a pandemia. Na pandemia é aquela queda que você está vendo ali no começo do ano de 2020, que você já deve estar acostumado a ver aqui em todas as nossas análises, a grande parte das empresas tendo um comportamento muito semelhante. Passou aquele susto inicial da pandemia, a ação ela tenta ali se recuperar, chegando aos 12 reais, só que ela vai caindo ali gradativamente, lentamente as ações vêm caindo, até chegar agora no último dia 14 de fevereiro, quando da gravação desse vídeo, as ações estavam sendo cotadas ali na faixa de R$ 3,61, então variando ali de R$ 3,50 até R$ 3,70, é o que vale uma ação da Tecnisa hoje, né? Então vocês vejam que é uma sequência de quedas que a empresa vem apresentando. Tá, então, mais uma empresa analisada, a Tecnisa S.A. Agora você já sabe, principalmente você que é aí do estado de São Paulo, já deve ter visto muitas obras, porque o forte da Tecnisa é dentro de São Paulo, então você já deve ter visto muitas obras da Tecnisa. Tanto é que a Tecnisa tem mais de 44 mil obras entregues aí pelo Brasil, já construiu praticamente mais de 38 mil apartamentos, e daí mais os imóveis comerciais, enfim, dá praticamente 44 mil unidades construídas e entregues. Então, uma construtora aí que vem, né, numa balada forte aí, só que naturalmente que pega todas essas instabilidades, até porque o setor da construção civil ele vai muito disso, ele depende do juro não está muito alto, porque daí dificulta o crédito imobiliário, depende da renda, as pessoas terem renda, depende das pessoas terem emprego, depende de inflação, enfim, depende de uma série de fatores. Então, quando os fatores estão favoráveis, a reconstrução civil, ela deslancha, até por quê? Porque no Brasil nós temos um déficit habitacional gigantesco ainda, então existe muito espaço para as construtoras crescerem. Só que quando a gente pega períodos mais difíceis da economia, a construção civil é um dos primeiros setores a sentir todo esse tranco aqui, né? Mas, como eu sempre digo, eu fico aqui, ficamos, né, na torcida pelo sucesso não só da Tecnisa, como de todas as empresas, pela geração de emprego, pela geração de renda, pela geração de desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil, um Brasil pujante, um Brasil que seja cheio de oportunidades para todo mundo e que, consequentemente, gere renda. E vocês que são investidores ou pretendem investir em ações, o que é investir em ação? É entrar de sócio numa empresa, é participar do processo de crescimento de uma empresa e, naturalmente, se essa empresa dá lucro, você ter parte desse lucro. Claro que ao longo do caminho, mas eu compro e vendo ações, etc. Enfim, é uma outra estratégia, mas a base do investimento, o que é? É comprar ações e passar a ser sócio também daquela empresa. Mas, naturalmente, nós temos que ter o cuidado com quem vamos nos associar. Como que está a situação dessa empresa, da onde vem essa empresa, para onde vai essa empresa, o que tem por trás dela e principalmente saber financeiramente ela está bem, endividamento está controladinho e em termos de rentabilidade ela dá lucro, enfim, são os requisitos básicos que a gente tem que ter para tomar uma decisão mais acertada possível. Se podemos até não acertar as nossas decisões, mas vamos diminuir os riscos de erro nessas decisões através das informações, através do conhecimento. Dito isso, bons investimentos para vocês!